Boa noite, queridos, tudo bem? Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Se vocês puderem me falar um pouquinho, se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bacana, para nós podermos começar o nosso trabalho dessa noite. Para mim é bem importante isso, né? Que prazer ter todos vocês aqui, boa noite. Vou guardar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite, queridos, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem me dar um oizinho só para me dizer sim? Tudo bem com o áudio, gente? Se não, daí qualquer coisa, se tiver algum probleminha, eu coloco o meu fone para vocês, tá? Que delícia, do Brasil, dos Estados Unidos, de onde vocês falam comigo, só para matar a curiosidadezinha aqui. Obrigada por vocês estarem me respondendo. De que lugar que vocês estão falando? Me contem, quero saber um pouquinho de vocês, de que cidades. Obrigada por me dizerem que vocês estão me ouvindo bem, isso é bem importante para o nosso trabalho, né? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer. Gostaria muito de saber qual cidade que você está acompanhando o começo dos nossos trabalhos. Oi, Maurício, oi, Lu, oi, Biel, oi, Tânia. Tudo bem, queridos? Que delícia essa nossa primeira live, né, de 2023. Temos pessoas de Curitiba, Fortaleza. Queria saber de qual cidade dos Estados Unidos. Tudo bem? Capão da Canoa, que delícia, gente. Como eu quero conhecer lugares, espero que um dia eu possa conhecer grande parte de vocês aí, né, que é tão bom a gente estar com as pessoas. Eu preparei um conteúdo muito gostoso para nós nessa noite. Espero que vocês saiam daqui muito, muito mais fortificados do que chegaram. Meu oi para Goiânia, meu oi para Alagoas, meu oi para o Brasil, meu oi para você aí que está nos acompanhando da Campina Grande. Seja de onde for, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sapucaia do Sul, que legal. Gostaria muito que vocês fossem elaborando as perguntas que vocês gostariam de fazer essa noite, que vocês aproveitem bastante o conteúdo, que vocês tragam todas aquelas dúvidas que muitas vezes vocês não têm para quem perguntar, ou que vocês gostariam de trazer pontos de vista para compartilhar, né? Isso pra gente aqui é muito importante. Estou acenando aqui para todo mundo, tá? Prazer estar aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu quero agradecer muito todos que participaram da nossa enquete. Foram 3 temas. Primeiro, autoestima. Segundo, medos. Terceiro, relacionamento. Imagino que muitos de vocês estejam muito felizes com a enquete vencedora, que foi a questão do amor próprio. E aos demais que, de repente, não tiveram o seu pedido nesse primeiro momento, nessa primeira live atendidos, eu gostaria muito de dizer para vocês que nós podemos sim marcarmos novos encontros nas terças-feiras para estarmos conversando sobre outras temáticas. Bom, gente, se a gente parar e pensar aqui, em primeiro lugar, o que vocês entendem como amor próprio? O que vocês aprenderam que significa amor próprio? Esse conceito é muito importante porque ele vai nortear absolutamente todas as nossas escolhas ao longo da vida, né? Nós simplesmente não conseguimos, em muitas circunstâncias, realizarmos certas vontades nossas, não conseguimos nos apropriar muitas vezes do poder que temos em função da nossa dificuldade de acessar o nosso amor próprio. E o que é o amor próprio? O amor próprio, em primeiro lugar, é aquele conceito que nós temos sobre nós mesmos. Se eu perguntar aqui para vocês, por exemplo, que estão participando comigo nessa live, com todos nós, como você se enxerga? Se eu pedisse para qualquer um de vocês aqui se descrever, como você se descreveria? Com quais habilidades, com quais bloqueios? O que te inibe? Por exemplo, eu tropecei nas palavras agora aqui. Isso para você seria um problema? Isso te constrangeria? Ou você seguiria também? Você está de bem com você? Como que você se enxerga? Como que você gostaria de ser visto pelos outros? Isso está em equilíbrio? Isso está muito distante? Então, uma coisa muito importante é nós percebermos, gente, como que são os nossos modelos de base.
Por exemplo, o que vocês aprenderam que vocês poderiam compartilhar conosco aqui nessa noite com as famílias de vocês sobre amor próprio? O que era falado sobre você lá na sua infância? Você era comparado com alguma pessoa da sua família? Era visto como uma pessoa de valor? Era criticado por algumas circunstâncias, por algumas características? E isso te acompanha ao longo da sua vida, quem sabe em muitos momentos te impulsione, em outros te bloqueie? Qual é o conceito que você tem de você? Quem se arriscaria aqui a falar as suas características mais marcantes? O que você poderia falar sobre você? Por exemplo, a gente tem aqui a Fer dizendo que não foi muito validada. Essa palavra é muito bacana. Por quê? Porque quando nós não temos uma validação, o que o ser humano tende a fazer? Ele vai tentar se validar em várias circunstâncias. Por exemplo, pegar um caso clínico, né? Uma paciente minha sempre foi vista como uma mulher incapaz de se relacionar de forma saudável com algum parceiro. Na família dela, todas as pessoas da família, as irmãs, todas eram validadas, mas ela sempre era vista como alguém que saiu baixinha, alguém que não era tão interessante, alguém que tinha bloqueios de comunicação, e ela foi se colocando cada vez mais nesse lugar, ou seja, inconscientemente ela acabou buscando relações em que ela tinha uma certa familiaridade com os parceiros que também a colocavam nesse lugar. Quando a gente começou o trabalho, foi muito curioso porque uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher que fala 4 idiomas, uma mulher com uma comunicação extremamente bacana, bem-humorada, mas com uma autoimagem totalmente negativada sobre ela. Então, o que ela fazia? Por se achar tão menos, ela também buscava parceiros que a enxergavam dessa mesma forma. Tudo isso para falar para vocês, gente, que uma coisa muito importante do amor próprio é nós percebermos com quais perfis de pessoas que nós nos relacionamos. Você já parou para pensar nisso? Que tipo de perfil que os seus amigos têm? Que tipo de perfil que as pessoas que você busca se associar na sua profissão? Quais pessoas que você busca nos seus momentos difíceis para conversar? Quais pessoas que te inspiram? Essas pessoas estão distantes ou essas pessoas estão próximas no sentido daquilo que você acredita que você possa alcançar? Né? Por exemplo, a gente tem a Paty aqui que fala, sempre falavam para mim que as minhas irmãs eram mais bonitas do que eu. Se a gente pensar numa questão de relativização, bonito é algo muito subjetivo. Bonito em relação ao quê? A quem? Em qual referência? Em qual gosto? Um homem pode achar lindo uma mulher alta e, de repente, um outro pode achar super lindo uma mulher mais baixa. Então, o que é ser bonito? O que é ser interessante? O que é ser inteligente? Hoje nós temos aí inúmeros estudos falando sobre diferentes inteligências. Então, quando nós temos um conceito de um amor próprio sobre nós mesmos, nós temos que parar e autoanalisar. Primeiro, muitas vezes, mesmo sendo validados pela nossa família, nós temos algumas disfunções. Nós temos algumas interpretações que não são adequadas à nossa realidade. Mesmo quando a família gosta da gente. Imagina, né, quando nós não temos essa validação. Então, por exemplo, o Cláudio está perguntando, o amor próprio também tem a ver com se conhecer? Eu vou te dizer, Cláudio, especialmente com se conhecer. Porque mesmo quando a sua família te valida ou quando a sua família não te valida, vamos pensar, objeto neutro, sim ou não, nós temos que nos autoconhecer para saber quem somos. Qual parte de nós que faz sentido pra gente, né? Você pode, por exemplo, na sua adolescência, ter se imaginado, por exemplo, fazendo medicina. E talvez ali na sua vida adulta, você perceba que você não tem o menor perfil para ficar no hospital, atendendo dores, atendendo dificuldades físicas, que você gosta, por exemplo, de voar. Então você quer ser um piloto. Mas a sua família inteira, de repente, era composta por médicos, toda a família tinha uma expectativa que você iria fazer medicina, porque afinal de contas, você falou isso durante a sua adolescência. Então veja, você tem que se apropriar de você, daquilo que você deseja, para você poder se tornar aquilo mais próximo da sua vontade, que muitas vezes tem que descolar de uma figura do passado.
que não era necessariamente negativa, mas que talvez não faça mais sentido para você. Isso também vale, gente, para relacionamentos. Muitas vezes, na medida que você vai se conhecendo, às vezes você pensa, como que eu me envolvi com aquela pessoa? Hoje jamais eu me envolveria com uma pessoa daquele perfil. Não é porque o outro mudou, mas é porque você mudou. Porque você se apropriou, de repente, de aptidões, de gostos, de qualidades, né? Porque a vida, ela é cheia disso, né, gente? Ela é cheia de coisas que a gente vai descobrindo, que às vezes os outros não nos contaram, mas a gente descobre. Mas a gente tem que entender quem somos nós no processo. Por exemplo, uma pessoa que se sentiu a vida inteira um estorvo na família, uma pessoa que tinha a sensação de sempre estar incomodando, essa pessoa vai invariavelmente, em muitos momentos, se sentir insuficiente nas outras relações. Então, se ela não trabalhar isso, ela vai estar sempre girando no mesmo padrão relacional sem entender o motivo. É muito comum, por exemplo, nós percebemos pessoas que se sentem pouco importantes, que se sentem um estorvo, se sentindo culpadas por tudo. Então, tudo que dá errado na família, tudo que dá errado no trabalho, ela tem o sentimento de culpa do qual ela não consegue descolar. Então, para mim, é muito interessante que vocês façam as perguntas para que eu possa ir na cadência do que vocês gostariam de saber, né? Nós temos muitas coisas legais para pensar sobre o tema. E isso, gente, é tão importante para a gente não cair em certas armadilhas. Quando nós pensamos, por exemplo, em padrões tóxicos de relação, em padrões de relacionamento abusivo, nós estamos muitas vezes ali naquele lugar porque nós aprendemos a nos encolher diante dos nossos talentos. Então, quando a gente às vezes está até crescendo na vida, a gente começa a se auto-sabotar. Vocês não imaginam o número de pessoas que eu atendo, que muitas vezes, quando estão no ápice da própria vida, e não estou falando só de trabalho, eu falo de relacionamento, eu falo de amor, eu falo de várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Uma analisanda minha conseguiu o trabalho que ela queria, acabou ficando numa posição super bacana, e na hora de ela aceitar a promoção para ir para o exterior, ela se sentiu mal, porque ninguém da família dela havia conquistado um espaço como aquele. Então, ela começou a se sentir culpada por ter um sucesso muito grande na família. Então, vocês vejam que nem tudo sobre amor próprio, ao contrário do que muitos pensam, é sobre falta de poder pessoal. Nem sempre é sobre falta de sucesso. Às vezes o sucesso é que vai colocar o seu amor próprio em xeque. Você vai dar conta do seu sucesso? Você vai dar conta das suas qualidades? Você vai conseguir bancar um relacionamento bacana mesmo? Depois de ter tido talvez muitos relacionamentos ruins? Vocês percebem como amor próprio também tem a ver com a gente se apropriar daquilo que é bom, ao contrário do que muitos pensam? Gente, o que vocês gostariam de perguntar? Como é que está o amor próprio de vocês? O que vocês acreditam que seja interessante para uma pessoa que está passando por uma dificuldade de se colocar? O que vocês acham que falta, além disso que eu estou colocando e trazendo? Além de olhar para a história de base, além de ver os lugares que você acabou se apropriando de forma indevida em muitos momentos. O que a gente poderia pensar juntos? O que vocês gostariam de me perguntar? Vocês não perguntarem, eu vou seguindo, né? Além da questão dos bloqueios, muitas vezes as pessoas não conseguem entender, por exemplo, que aquilo que elas admiram possa também ajudá-las a ter uma projeção boa. Então, por exemplo, uma família que não elogia, uma família que não reconhece o valor do outro. Muitas vezes é uma família que ensina as pessoas a terem vergonha de reconhecer o brilho das outras pessoas. E com isso, olha que curioso, elas também apagam o próprio brilho. Porque na medida que eu não posso validar alguém num espaço de importância, é porque eu também não estou me validando de alguma maneira.
Então, se eu tenho uma capacidade de ver um talento de alguém e elogiar, porque eu estou admirando, e na medida que eu admiro, eu posso também imaginar que eu possa me apropriar de qualidades que eu admiro e a partir delas desenvolver talentos que eu até sequer havia imaginado para mim, né? Eu achei interessante, a Fer tá falando, a Fer Chiavinato, que ela tem um sentimento de culpa permanente em quase tudo. Fer, isso é bem bacana, você vê se não tem essa relação que eu acabei de te falar aqui, sobre a sua família muitas vezes, né? Poder te colocar num lugar aí de culpa por ser bem-sucedida, por culpa de ser feliz, culpa por ser bonita. Gente, tem pessoas que têm culpa por chamarem atenção. Tem culpa por, de repente, serem sempre vistas de um jeito a mais. Sabe essas pessoas que por alguma razão têm um carisma? E elas vão se travando, vão se encolhendo, elas vão tendo dificuldades até dentro do próprio casamento, se tiverem um parceiro que é sabote. A Carol tá falando de falta de distanciamento emocional das pessoas tóxicas. Carol, muitas vezes a gente pode se distanciar, mas tem muitas circunstâncias que nem sempre é possível a gente tomar uma distância física, uma distância relacional. Imagine que você tem uma pessoa da sua família que frequente a sua casa, ou você tem um irmão ou uma irmã, né, que de repente tem uma dificuldade para se relacionar de uma forma saudável dentro da sua casa. Como é que vai ser? Então nós temos que cuidar muito com o distanciamento emocional, o distanciamento psíquico. Se você tem alguém dentro da sua casa que você percebe que não dá conta do seu sucesso, você vai ter mais cuidado para falar dele, você vai filtrar algumas coisas, ou você vai tentar ajudar essa pessoa a se autodesenvolver. Você pode ser uma mola propulsora. No entanto, se for uma pessoa que de fato você tem uma condição de manter um distanciamento para você não começar a ter que estar sempre naquele ambiente tóxico, isso também é importante, né? Muitas vezes as pessoas elas insistem em relações perversas até, por acreditarem que elas vão dar conta do outro, e muitas vezes elas não dão conta do outro. E é isso que a gente vê às vezes na terapia, né? A pessoa ela vem intoxicada, ela vem diminuída, ela tá fazendo toda a parte dela, mas ela gasta tanta energia tentando sobreviver e respirar num ambiente que está irrespirável, que ela se asfixia junto. A Ju tá perguntando pra mim, por que é tão difícil mudar? Temos a intenção, mas é como se a automação do cérebro ganhasse. Muito interessante essa pergunta. Gente, se eu não tenho uma visão muito clara, né, de mim, às vezes eu posso falar assim, por exemplo, Lígia, eu gostaria muito de perder peso, mas eu não consigo parar de comer. Quando eu começo a mandar essa mensagem para mim, falando que eu não consigo, vocês percebem que já tem ali o meu desejo com um contra-desejo. Eu quero, mas eu não consigo. Gente, como que eu posso desejar alguma coisa que eu não vejo um caminho para ter capacidade de ter? Seria mais ou menos como você ter um carro, ter o endereço e você não se esforçar para chegar lá. Será que você não consegue? Ou será que você já se coloca nesse lugar de sempre falar para você que você não pode, que aquilo não é para você, de uma forma muito mais forte que o seu desejo? Por exemplo, se a gente imaginar que a gente sempre está se relacionando com pessoas abusivas conosco, e a gente sempre está reclamando disso. Todo mundo é perverso comigo, ou todo mundo abusa de mim. As pessoas só lembram de mim para as coisas que precisam, mas nunca lembram de mim para uma festa. Veja, o que eu estou ensinando para as pessoas? Será que são os outros que estão me tratando assim? Ou será que eu estou ensinando os outros que eles podem me tratar assim? Quando o padrão se repete, o problema é o outro. E quando eu fico repetindo para mim mesma ou para mim mesmo o tempo todo que eu não consigo, o problema é o meu desejo ou é o meu problema é o lugar que eu continuo me colocando do não poder? Vocês devem ver muitas coisas assim, gente. Uma pessoa que mudou o corpo dela,
que se propôs a dar conta. Não é fácil no começo, muitas vezes, você levantar 5 ou 6 da manhã para ir para uma academia, você deixar de comer uma coisa que você adora, mas na balança psíquica e na balança física, uma hora você começa a ver que o desconforto, vai dando lugar ao conforto. Você começa a ter um ganho, você começa a ver que o teu corpo está mudando, você começa a ver que você pode de pouquinho em pouquinho, e cada pequena conquista tua é como se fosse uma vitamina a mais. E você vai pegando gosto por aquilo. Você vai se apaixonando pela força que você não sabia que você tinha. Você vai acreditando em algo que você não se permitia acreditar. Porque você sempre entregava aquela força e aquela admiração para o outro. Então, muitas vezes, a questão do amor próprio não é só sobre como os outros nos validam, mas, acima de tudo, é sobre como eu me valido, sobre o espaço que eu me dou. De um modo geral, é muito difícil você encontrar uma pessoa que sempre está num padrão repetitivo de relacionamentos ruins em que ela se trate bem. Isso não vai acontecer, gente. Se eu me trato bem, se eu me priorizo, eu vou ensinar isso para os outros. Se eu me levo a sério, os outros vão me levar a sério. E mais difícil ainda, muitas vezes, é você se permitir continuar ocupando esse lugar absurdo de desprezo por si mesmo. O quanto que a gente vê muitas vezes na calada da noite que o paciente fala, não durmo bem. Você vai ver que ele não dorme bem e você vai começar a trabalhar ali se não dormir bem. O que você pensa? Gente, na minha clínica, mais de 20 anos, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que as pessoas pararam de tomar remédio, começaram a dormir bem na medida que se apropriaram das suas vontades. Olha que curioso. Por que, Lígia? Por que ansiedade? Por que angústia? Por que insônia? Porque muitas vezes até falta de apetite pela vida. Quero viver uma vida legal, apetite sexual, a gente se vê, apetite intelectual. Tudo isso, gente, está intimamente ligado à minha capacidade de eu me levar a sério. Eu começo falando meu inglês errado, meu inglês torto, começo falando não sei conjugar, vocabulário tá fraco. Até que um dia eu faço a primeira frase. E dessa primeira frase, eu me faço entender. E de me fazer entender, eu começo a conhecer pessoas num outro lugar do mundo. Pessoas que talvez eu jamais tivesse uma condição de conhecer. Gente, eu atendo inúmeros expatriados brasileiros que moram em vários lugares do mundo. E vocês sabem o que mais me chama a atenção? O quanto que essas pessoas foram com medo. Foram achando que não dariam conta. Foram achando que falavam mal a língua, que seriam rejeitadas, que não teriam uma capacidade de dar conta emocionalmente do lugar novo. Estão lá, vivendo em outros países, mudando o olhar que muitos têm dos brasileiros, casando, formando família, aprendendo outras línguas além daquela que levaram na bagagem. O que nós temos que cuidar muito é com essa idealização que é fácil para os outros. Não é, gente. Olha, eu posso afirmar para vocês que eu, por exemplo, todos os momentos de insegurança que eu tive, todos os momentos que eu ainda terei, porque inseguranças, amor próprio, eles oscilam ao longo da vida conforme as situações, né? Se a gente está passando por uma crise profissional, por uma crise relacional, uma crise de saúde, uma crise de existencial, o nosso amor próprio vai fazer, né? Aquela curvinha do nosso coração, ele vai oscilar e tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que você que tá aí, acreditando que é difícil para você, pula pro lado de cada ponte, vem comigo, nada pra cá, tô te esperando aqui. Se joga, você dá conta. Se não der, volta lá para tua margem, toma fôlego, até conseguir pegar fôlego suficiente para vir pro lado de cá. Mas eu vou te falar uma coisa, não é fácil para ninguém, gente. E isso não é clichê, isso é humanidade. E não deveria ser vergonha para ninguém também.
Eu lancei um curso sobre vergonhas justamente por isso. Não é porque, a gente não pode ter vergonha, não. Pelo contrário, a gente tem que entender o que as vergonhas sinalizam pra gente, o que o amor próprio sinaliza pra gente, essa instabilidade. Por que eu tô com medo de me jogar nesse mar chamado vida? Por que eu tô pensando tão mal de mim? Poxa, eu não quero que o vizinho fale mal de mim, não quero que a minha irmã pense mal de mim, não quero que a minha mãe ache que eu não sou o filho dos sonhos, mas eu posso me chicotear falando que eu não tenho valor, que eu não vou conseguir. Então eu não preciso que ninguém fale mal de mim. Eu já faço isso por mim muitas vezes. Toda vez que eu enterro a minha capacidade, antes de dar um passo para ver se eu consigo, toda vez que eu já paro ali na margem do rio, antes de tentar nadar, eu já posso pôr uma placa, não preciso de inimigo. Não preciso de ninguém me sabotando, já estou fazendo isso por mim o suficiente. Não é sobre a vida, é sobre mim. E se eu não dou conta de fazer isso sozinha, eu vou buscar ajuda. Eu vou tentar entender por quais mecanismos, no que eu acreditei, o que eu entendi. Será que a minha família é uma família que sempre se vitimizou? Uma família que sempre comentou, de alguma forma, que o dinheiro sempre é muito difícil? Ou talvez a minha família ganhe muita grana, mas é uma família que nunca usa grana para ter prazer. É uma família que não viaja. É uma família que não tira uma graninha aí para sair no final de semana para um almoço gostoso. É uma família que vê prazer como um problema. Ou talvez a minha família tenha dividido pessoas inteligentes, pessoas bonitas, não pode ser os dois. Uma pessoa trabalhadora é uma pessoa que sempre está cansada, então eu não tenho nunca tempo para mim. Quais são os fatores motivacionais que vão me jogando para eu sempre colocar o meu valor no não posso, ao invés do vou tentar? Dança de salão, gente, por exemplo. Vocês já viram pessoas tentando dança de salão? Parece uma coisa bobinha, mas você pisa no pé do outro pisa no teu pé. Gente, mas olha como as pessoas se divertem. Como elas dão risada. Já reparou nisso? Porque elas estão tentando. Não tem nenhum compromisso com ter que ser assertivo. Olha aqui, Delgado falando. Minha mãe tem dificuldade de sentar num café. Que dó. Pega a mãe, vai pro café. Se a mãe tem dificuldade no café, põe uma mesinha no quintal, passa o café para ela. Vamos usar a criatividade. Nosso grande problema como seres humanos, e eu me incluo nisso porque isso é muito nosso, sempre que a gente idealiza algo, a gente coloca essa idealização num patamar, em primeiro lugar, muito inacessível. Nós tendemos a olhar para aquilo tão perfeito, tão maravilhoso. A gente tem que trabalhar isso, né? Então, às vezes você pensa num relacionamento. Nossa, tem que ser o relacionamento. Eu tenho um corpo, eu tenho que ter barriga de tanquinho. Eu vou no vestido, eu tenho que ver um vestido para uma festa. Eu já tenho que imaginar a minha entrada na festa. Eu vou cozinhar, tenho que cozinhar super bem. E aí eu falo para vocês. Quantos relacionamentos eu acompanho em que a pessoa queimou a janta no primeiro encontro? Aí você vai ver. O parceiro ou a parceira riram que você queimou a janta ou aquilo virou um drama? Ah, virou um drama. Então que sorte a sua que você queimou. Ó, vaza, porque se já virou um drama na primeira queimada, qualquer outro problema vai ser um horror pra você. Agora, na medida que você tá ali na primeira vez, isso vira uma história de vocês, vira um motivo para vocês se curtirem mais, né? Você de repente teve um problema para fazer a tua primeira janta ou ele para você e vocês se curtem, vocês dão risada. Tudo isso conta o quê? Então, de repente, se você vai lá, janta certinho, tá tudo redondinho, às vezes vai vir um jantar até chato. Então, isso que eu gostaria que vocês começassem a pensar, no quanto os nossos imperfeitos costuram lindezas. No quanto os nossos bloqueios iniciais se tornam curiosos.
Eu me recordo de uma vez que eu fui fazer uma aula de dança, era uma dança lá bem louca, gente, eu não lembro nem o nome. Aí o professor falava, vai pra esquerda. Eu ia pra direita, mas não é porque eu não sei o que é esquerda e direita, é porque, claro, ele tava falando a esquerda do espelho que ele tava olhando. Gente, foi a coisa mais desafiadora pra mim, foi muito engraçado. Fiz tantos amigos quanto eu poderia numa única aula de cara, porque eu errei tudo. Talvez se eu tivesse entrado lá, dado um show, feito uma coisa mirabolante, as pessoas iam olhar pra mim, talvez até, né, admiradas, mas será que elas iriam se aproximar de mim? O quanto que o meu humano se aproxima do teu humano? O quanto que o meu bloqueio abre um espaço pra gente conversar e o teu bloqueio faz o mesmo por mim? O quanto que a gente se ajuda? Quantas trocas nós poderíamos estar fazendo nessa noite aqui se fôssemos só pessoas perfeitas no mundo, né? Olha a Frei falando aqui, qual a necessidade de uma pessoa sempre contar vantagem? Pergunta interessante, porque aqui, Fê, a gente pode conceituar uma coisa bem diferente. Gente, diferença de amor próprio, né? E uma diferença de uma pessoa egoísta. O amor, quem se ama pra caramba, vai amar o outro pra caramba. Se eu tenho que estar provando o meu valor o tempo todo, vocês acham que eu vou conseguir amar alguém? Vocês acham que eu tô ali naquela relação pra amar alguém? Ou eu tô ali pra olhar pro outro que me admira, porque eu quero que o outro me inveje, que o outro me valide, que o outro me aplauda, porque eu tô tão inseguro. Embora eu tente vender uma coisa de excesso de segurança muitas vezes. Então, quando você sente de alguma forma que você está inseguro ou insegura, uma boa técnica é você falar para o outro. Gente, eu tô começando a fazer essa apresentação aqui na empresa, mas eu vou falar para vocês, eu tô nervoso. O grupo é muito mais capaz de te entender, de te acolher, do que às vezes você querer bancar uma soberba. Por quê? Quem que vai, gente, pensa comigo, vai assistir uma história de um filme que a narrativa é a seguinte: ela nasceu rica, ela nasceu poderosa, ela nasceu maravilhosa, tudo deu certo pra ela, ela sempre foi incrível, ela não teve nenhum problema. Gente, eu já tô com preguiça só de pensar nessa história. Agora a pergunta: quantas biografias são compostas sobre pessoas que deram errado, que quebraram a cara, que tiveram que se superar, que enfrentaram medo, que o amor que não deu certo, a relação que... Daí, de repente, a pessoa ela vai se descobrindo, ela vai se superando, ela vai se encontrando, ela vai se reinventando. Então eu digo que a grande armadilha de uma pessoa muito insegura é ela tá sempre buscando a validação no outro. Se você perceber que você se compara muito, que você tá sempre buscando referência no outro, eu não tô falando de inspiração, tá? Eu tô falando de referência, de ter que ser igual, de estar ali se comparando. Gente, 1000 vezes melhor você tentar ter erros novos do que você ficar repetindo erros antigos. Errar faz parte, mas cuidado com esse giro, com esse looping, com esse excesso de comparação o tempo todo. Se eu falasse pra você aqui, vamos fazer um teste. Quem falar 5 características, eu tô falando sério agora, hein? Quem falar as 3 primeiras pessoas que falarem 5 características pra mim, boas de si mesmos, vão ganhar o meu livro autografado com uma dedicatória em casa. 5 primeiros que mandarem características legais sobre si mesmos. Quero ver o que vocês vão teclar. Eu vou mandar o meu livro autografado na sua casa. 5, gente. Vamos ver se tem alguém aqui que consegue fazer a lição de casa? Será que tem alguém aqui com condição de fazer 5 características? Não tô vendo ninguém, gente. Opa! Ó, ó, a Dani tá tentando me passar a perna, ó. Ela me deu 3 características, gente. Eu quero 5. Ó, a Edilaine Oliveira pode mandar depois o e-mail pra mim, Edilaine, que você vai ganhar o meu livro. A C. Souza, a Eli,
A Sinara mandou 3, não vale. A Sherlode e o Odaí. Esses 5, tá? Esses 5 podem mandar e-mail para o falecomligiaguerra@gmail.com. falecomligiaguerra@gmail.com. Esses 5 que eu falei o nome, foram os 5 primeiros que colocaram 5 características, vocês vão receber o meu livro autografado em casa com uma dedicatória especial. Vocês viram, gente, que agora que eu dei um estímulo, vocês pensaram sobre coisas bem legais de vocês mesmos? Olha que barato, né, gente? 5 características, olha só. Isso, gente, é a vida abrindo portas, é a vida dando oportunidades, dando chance. Agora tá chegando todo mundo com característica, né? Vocês vejam como que é, né? A gente, muitas vezes, precisa de uma motivação para se descobrir. Descubra qual é a motivação, descubra qual é o livro, que talvez não seja da Lígia Guerra, mas o livro, quais são as características da sua vida que você quer escrever? O que você quer para você? O que você vê como motivação? Vocês percebem como isso, gente, é bacana? Quando a gente tem um impulso, muitas vezes a gente se acelera, a gente se descobre. Quer ver uma coisa que ajuda a gente a se descobrir um monte? Um novo amor. Quantas vezes uma pessoa que tá apaixonada, que nem tava se cuidando, de repente se vê amando alguém, começa a se cuidar, começa a ir pra academia, começa a ler outras coisas, sabe que de repente aquela pessoa gosta de um determinado tipo de filme e vai atrás pra ver como que é. E que tal a gente se apaixonar pela gente? Olha, meu convite hoje aqui é sobre a paixão sua sobre você mesmo. Olha que legal. Né? Você vai receber um livro na sua casa falando de amor. Porque você se amou através de 5 características. Eu te pedi 5, eu não te pedi 20. Não é tão difícil assim. Mas você se disponibilizou a se olhar com carinho. Que é isso que a gente tem que começar a entender. Que é o que nos falta. Osmair, querido, obrigada. Achei lindo isso que você falou, né? A gente ativar o nosso processo de limpeza interna. A gente se dá conta das nossas carências. E essa palavra que o Osmair trouxe é tão bacana, gente. Carência. Qual de nós nunca? Né? Qual de nós não faz, às vezes, escolhas impensadas por carência? E não tô falando só de amor. Quem nunca, às vezes? Vou só comer um pouquinho a mais porque eu tô carente. Vou comprar uma coisa que talvez eu não preciso, talvez fique caro pra eu pagar, porque eu tô carente, eu mereço, porque eu tô carente. Vou me dar esse mimo porque eu tô carente. Vou lá beijar na boca, que é um problema na minha vida, porque tô carente. Só hoje eu vou sair com aquele sacana de novo que só me lasca porque eu tô carente. Não devia mandar uma mensagenzinha, mas vou mandar porque tô carente. Tá carente? Vai pra rua correr. Liga pra uma amiga, morde o dedinho, não digita. Aguenta ali. Segura a onda um pouco. Deixa no seu mural suas prioridades, relê o que você quer, o que você precisa. A Sinara tá falando uma coisa super importante da dependência emocional, sem dúvida, por carência. Só que essa carência, ela não tá atrelada somente à sua relação atual. Você tem que entender de onde que vem essa carência. Né? De repente você sempre era visto na sua relação de base com a sua família através de migalhas e você se acostuma a isso. Ou você de repente aprendeu com seus amigos que você nunca pertencia àquele grupo, você sofreu bullying, você começou a se fechar, né? E isso tá tudo ok, que a gente não pode achar que isso é um fim em si, que isso é destino para sempre, né? Não é porque a gente, de repente, teve um casamento ruim que a gente vai ter que ter sempre casamentos ruins, porque alguém nos traiu, que a gente vai ser sempre traído. Não trai a si mesmo. Né? O outro trair a gente vai ter que lidar. Agora, a gente trair a nós mesmos, nós traímos o nosso destino porque alguém nos sacaneou. Que poder que é esse, gente? Uma pessoa que tem dependência de bebida alcoólica,
ela precisa evitar a bebida alcoólica. Se você tem dependência emocional, você precisa evitar relações abusivas. Faz sentido para vocês, gente? Obrigada, Mari, querida. Beijo para você. O que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar aquilo que nos faz mal. Se eu estouro meu cartão de crédito, se eu ainda não consigo dar conta daquilo, eu vou deixar meu cartão de crédito em casa. E eu vou aprender um dia que eu posso ser com meu cartão de crédito um dia por mês. Depois 2, depois eu vou estar com o cartão de crédito na carteira e vou usar ele com sabedoria. Se eu tô só em relacionamentos ruins, eu vou ter que, ou eu busco uma terapia, ou eu vou buscar livros, ou eu vou buscar amigos para me aconselhar, ou eu vou começar a ter que dar um detox, mas eu vou ter que entender por quê. Qual que é o ganho que eu tenho ali naquelas relações abusivas? Eu sou sempre a vítima? Eu sempre tenho esse assunto para falar com os amigos? Adoro bancar aquela pessoa que o tema é, ai, você não sabe o que eu tô sofrendo. Será que você não tá viciado em sofrimento? Será que o lugar que você ocupa não é sempre o do coitado, da coitada, para ter que estar em relações abusivas e você busca pessoas que te colocam ali? Então, será que não é momento de você desenvolver características que te faltam, que você admira, para você não ter que ficar nesse protagonismo negativo de vitimização? Para você não ter que, né, comer migalha, você poder fazer o seu próprio bolo e convidar alguém para vir compartilhar contigo o teu bolo saudável? Quais são os assuntos que você nutre com as pessoas? Será que você não está sempre se relacionando com pessoas vitimizadas também? Porque a gente tem que pensar, os viciados tendem a estar com outros viciados. Vocês já viram, né? Uma pessoa que ela é alcoólatra, ela vai no AA e lá estarão outras pessoas com a mesma problemática. Será que você também não está viciado em algumas relações que nutrem esse teu jeito de pensar? Aquela amiga que também sempre estoura o cartão de crédito contigo, que nunca tem grana. Ou aquela amiga que sempre tá chamando os outros caras lá que também não são papo bom, que não vão fazer bem, sempre te apresentando o famoso boletim de ocorrência, né? Sempre vai dar um BO. E a gente vai ter carência, gente. E tudo bem. Todos nós temos em algum nível. Mas a diferença é o que eu faço com a minha. Eu tô carente de comer, eu tô com fome, são 8 da noite, eu quero comer. O que eu vou comer? Eu vou me entupir de carboidrato? Ou eu vou ter uma refeição saudável pra mim? Por quê? Porque eu não quero ter problema, não quero ter, de repente, diabetes. Eu quero dormir melhor porque eu não ingeri muito açúcar à noite. Eu quero que as minhas células não envelheçam precocemente pelo excesso de açúcar, porque eu tenho compromisso com o meu corpo. Se eu sei que o meu assunto com aquela determinada amiga é um chororô, que só fica naquela música de sofrência, que é uma chorando para a direita, chorando para a esquerda, as duas saem para catar relações ruins, isso vai me fazer bem? Ou eu tô precisando me aproximar daquela amiga que adora fazer trilha no final de semana, que vai me levar a conhecer outro tipo de ambiente, outro tipo de pessoas, que vai limpar a minha mente, que vai me ajudar, que vai fazer eu pensar em outras coisas. Se eu tô sempre sem grana, será que não é momento de eu, de repente, me aproximar da amiga que mesmo ganhando pouco sabe economizar, tem objetivo, quer comprar a sua primeira casa, ou quer fazer um mestrado, ou de repente quer fazer uma viagem pro exterior, abrir a cabeça? De quem eu me aproximo, com quem eu me relaciono, quais programas eu assisto, quais livros eu leio? Eu fico só vendo besteira? Ou eu me nutro de coisas que me abrem canais diferentes de reflexão, de comunicação? Sigo pessoas na rede que só me esvaziam? Ou sigo pessoas que trazem conteúdo, que me empoderam no sentido de me dar poder de eu criar outras conexões mentais? Quem sou eu diante das minhas escolhas? Amor próprio, gente, é muito sobre qual é o meu difícil. O que é difícil para mim? Para mim, é mais difícil eu falar que eu não sei falar inglês ou é mais difícil estudar inglês? E aprender. Meu difícil é comer tudo
e ficar com o corpo que eu não quero? O meu difícil é aprender a comer melhor e ficar com o corpo que eu quero. A gente sempre tá escolhendo o nosso difícil. Agora, se você tá com dificuldade de escolher as coisas e não sabe como sair do ciclo, mira um pouquinho no resultado. O que você tá fazendo hoje vai te levar para um lugar diferente ou vai te levar para o mesmo lugar de sempre que você não quer ocupar mais? Se eu falar para você, não pense no Fusca vermelho, no que você pensou? Não adianta só eu falar em pensar. Eu tenho que projetar algo além. O que eu quero para o meu futuro? Hoje, nesse momento, dia 14 de fevereiro, às 20h17, você é fruto do que você fez lá atrás. Do que você pensou ontem. O seu futuro está escrevendo o que você será daqui 6 meses, 1 ano, o que você será amanhã. A Maria tá perguntando para mim, quando o passado está ao seu lado na vida profissional, depois de 26 anos, não estou conseguindo ingerir, não pensar muito no que sofri. Eu não sei sobre o que você está falando. Mas se o passado tá do seu lado e esse passado tá te fazendo mal, a minha pergunta não é sobre os 26 anos que foram, é sobre os 26 anos que virão. O que você vai fazer com os seus próximos 26 anos, Maria? A gente tem que se perguntar. Sabe aquela coisa? Ai, eu não vou fazer isso, não vou nem me preocupar. Ai, um dia a gente vai morrer. Mas todos os outros dias você vai viver. Todos os outros dias você tá vivo. Por que você tem que pensar no dia que você vai morrer, criatura? Né? A gente tem que começar a ter um pouquinho mais de perspectiva. Olha, a Edilene tá falando, eu detesto, cadê? Sumiu aqui. Eu detesto vida fitness, não sou essa pessoa, mas esse final de semana fui fazer uma trilha no Quênia, Guartelá, em Tibagi. Respirar novidade, tomar banho de cachoeira e foi libertador. Gente, eu vou falar pra vocês, a gente às vezes fala um monte de coisas. Até o dia que a gente experimenta e diz, meu Deus, eu sempre falei que eu não gostava disso. E de repente é tão gostoso. E você descobre, não. É isso. Então eu digo, a vida é hoje, mas a vida também é daqui a pouco. A vida não é só hoje. É hoje, mas é também amanhã. Então, o teu hoje tá construindo o teu amanhã. É gostoso a gente pensar assim. Eu sempre digo, a coisa mais linda que você pode entregar para alguém, gente, é a tua fé nessa pessoa. Um pai pode dar a melhor faculdade para um filho, pode dar os melhores cursos, a melhor casa, pode dar tudo de melhor. Mas se ele não olhar com olhos de fé para o filho, se ele não acreditar nesse filho, esse filho não vai ser nem perto daquilo que ele poderia ser. E eu vou te convidar a se enxergar como seu filho a partir dessa noite. Ao invés de você pensar naquela criança coada que não foi o que deveria ter sido, eu vou te convidar a acolher essa criança aqui, ó. Pegar aquela criança lá do passado e você dê colo para essa criança. Faça como a Maria, obrigada, vou pensar nos próximos 26 anos. Isso aí, Maria. Nós temos muita vida, gente. Semana passada eu tive uma ex-paciente minha que casou aos 66 anos. Gente, 66. Imagine se ela ficasse pensando, passou da minha fase, isso não é pra mim. Fé, Tatiane, é a gente acreditar que o outro tem capacidade. Te respondendo a pergunta, é a gente olhar. Às vezes, o nosso relacionamento amoroso, gente, não dá certo. Não é porque falta amor, mas é porque falta fé. Sabe como?
Você olha pro teu parceiro, pra tua parceira com desdém. A pessoa tá ali do lado, você acha que ela não percebe? Se eu estiver aqui achando que vocês estão aqui de bobeira, se eu não colocar fé em cada um de vocês que está comigo hoje, são mais de 100 pessoas comigo. Eu tenho fé em cada um de vocês. Eu preparei o conteúdo, pedi para Papai do Céu me dar uma luz, para colocar as minhas ideias em ordem, para tentar levar para quem chegar. E a vida sabe quem chega, e a vida sabe quem precisa, e a vida leva a gente. Mas primeiro a gente tem que ter fé no outro. Eu tinha fé que eu ia encontrar muita gente. Não sabia quanta gente? 8, 10, 20? Fé. Eu coloco fé nos meus pacientes, eu coloco fé nos meus amigos, eu coloco fé em mim. Porque se eu não colocar fé em mim, como é que eu vim fazer uma live pra vocês? Você é especial. Talvez você ainda não saiba o quanto. Talvez eu saiba mais de você do que você mesmo. Ah, mas você não sabe onde eu moro. Não é sobre isso. É que eu conheço de gente. Eu sei que o ser humano é capaz quando ele assim deseja. Eu sei que nós podemos mudar muito dos nossos padrões mentais na nossa vida quando a gente começa a se colocar em outro lugar. Vocês já tiveram aquela sensação de estranhamento? Quando você vai num provador de roupa, que você se vê de trás, você se estranha, você, meu Deus, nunca vi minhas costas. Gente, é sobre isso. É se olhar de um outro lugar. Amor próprio, meus queridos, é sempre sobre a gente se dar uma chance. Quando muitas vezes ninguém mais dá. Mas é sobre a gente agir também, não é só sobre dar chance. Olha o que a Maril falou. Estava em um relacionamento há 13 anos e no momento e da noite pro dia ele me ignorou. Daí eu posto um Reels e vem escrever que sou esposa dele pra sempre. Mas que ele se deu férias. Pode isso? Pode. Tanto pode que tá acontecendo. Agora a gente tem que perguntar por que ele se achou no direito de te colocar nessa posição de espera? Será que ele não estava no altar, talvez demais? Seguro demais? Vendo fé de menos de você em relação a você? Eu aceito, Lisa, teu muito especial pra mim, obrigada, aceito de coração. Aliás, esse é um outro aspecto do nosso amor próprio. A gente aceitar o carinho, aceitar o reconhecimento, ser grata por aquilo que as pessoas nos dão. Eu gostaria muito que vocês colocassem, gente, muito mesmo, uma meta para a vida de vocês. Não coloque um negócio absurdo. Coloquem algo tangível, algo que vocês possam ir aos pouquinhos, porque o amor próprio ele vem assim. Ele vem aos pouquinhos daquilo que eu vou mudando aos pouquinhos. Ah, o meu sonho esse final de semana é arrumar meu guarda-roupa. Maravilhoso! Mete bala! Como é que tá seu quarto? Como é que tá seu guarda-roupa? Como é que tá sua casa? Como é que tá a sua escrivaninha do trabalho? Como é que estão os arquivos do seu computador? Como é que tá a sua vida financeira? Quanto que você tá levando a sério suas coisas? Quanto que você tá se organizando por fora para poder se organizar por dentro? Você acha que isso não conta? Vai nessa. Nossa casa, nosso cheiro. Eu, de manhã, levanto meu banho, tô sozinha trabalhando online e ninguém tá sentindo meu cheiro. Mas eu tô sentindo. Porque eu mereço estar cheirosa pra mim. A minha gaveta merece estar organizada para eu não perder tempo fazendo coisas que eu não preciso. Retrabalho. Leve sua casa a sério, sua gaveta a sério. Sua cabeça, seu coração. Não acho que é qualquer coisa você arrumar seu armário, arruma lá. Vê o que você não usa, manda pra frente, se desapega. Organiza por dentro para a vida poder organizar por fora. A casa de uma pessoa, seja a casa física ou a casa mental, gente, contam tudo sobre ela. Pode ter certeza. Eu escrevi um texto
para concluir a nossa live de hoje, para vocês verem como eu levo a sério cada um de vocês, como eu levo a sério a fé que eu tenho em vocês. Eu escrevi um texto, hein? Vamos lá, eu adoro escrever, vocês sabem. Vou ler para vocês, tá, queridos? Vamos ver. O tempo enroscou seus dedos entre os meus cabelos, olhou dentro dos meus olhos, beijou a minha boca e me fez voltar em segundos à minha infância. Naquele instante, me senti traída pelas horas. O tempo é debochado, diverte-se com a nossa angústia. E sem perceber, o ontem já se transformou em amanhã. E no meio disso tudo, tentamos acertar o passo, o alvo, os sonhos. O fato é que uma grande parte dos nossos sonhos não passarão disso, de sonhos. E no meio dessa confusão está a nossa autoestima, o nosso ingênuo amor próprio, que tenta acertar, tenta ser amado por outros amores, ser visto, reconhecido, resgatado no meio do caos das nossas frustrações. Porém, não é assim que as coisas funcionam. Aos pouquinhos descobrimos isso. Descobrimos que não somos tão adultos quanto gostaríamos, tão seguros quanto imaginamos, tão admirados quanto idealizamos ou tão amados quanto desejamos. Na medida que o tempo passa e que crescemos, tentamos amadurecer aqui e ali, tentamos minimamente nos aproximar da ideia que criamos para nós mesmos. Então descobrimos que o amor próprio não é sobre o quanto conseguimos nos tornar a pessoa que desejamos nas nossas projeções até um pouco infantis, juvenis, quem sabe adultas, mas o amor próprio é sobre o quanto podemos suportar o que não desejamos ser, sobre o quanto amamos as nossas faltas, sobre o quanto aprendemos a rir de nós mesmos, sobre o quanto é imprescindível envelhecer com humor, ser livre e permitir que os outros também sejam. É sobre o quanto as nossas frustrações não nos definem, mas sobre o quanto elas podem nos fortificar. Sobre a importância dos espaços vazios na nossa casa física e na nossa casa emocional. Sobre o quanto ter tudo nos esvazia de nós mesmos. Olha que interessante. Sobre o quanto querer ser perfeito nos torna ainda mais imperfeitos. Sobre o excesso de poder que destrói qualquer coração. Sobre a importância da falta para nos desenvolvermos. Sobre as nossas limitações que nos humanizam. Sobre se divertir mais comendo cachorro-quente do que lagosta. Sobre amizade sem interesse. Sobre amor sem complicação. Quando descobrimos que quanto menos precisamos provar quem somos, catequizar os outros, ter razão ou precisar de um carrão, mais nos aproximamos de nós mesmos. Quanto menos eu tenho que ser, mais eu sou. Quanto menos eu me preocupo com a imagem, com a minha imagem, mais eu me aproximo da minha essência. Quanto menos eu tenho que controlar, melhor eu me relaciono. Quanto menos eu tenho que carregar peso, mais eu consigo ser livre. E de leveza em leveza, descubro que nasci pronto, livre, pleno ao pleno. E no fundo, lá no fundo, para acessar o meu amor próprio, eu só precisava me livrar dos meus excessos, das minhas cascas, das minhas capas, das minhas defesas excessivas e dos meus medos de ser visto ou vista de verdade. Então, eu quero lhe fazer a pergunta: você está realmente com vontade e com coragem para se livrar dos seus excessos? Eu gostaria muito que você levasse isso com você hoje. Que você tivesse essa habilidade de se despindo, tirando as cascas, deixando os pesos, né? Podendo trilhar com seus pés livremente aí na terra do seu coração, deixando esses excessos para lá. Porque eu tenho certeza que as suas levezas, os pezinhos que você vai soltando aí pelo caminho, vão te permitir profundamente a voar lindamente ao encontro do que você deseja.
Tá bom, queridos? Eu quero muitíssimo agradecer a presença de cada um de vocês nessa terça linda, né? Nessa terça que fez tanto sentido pra mim. Espero que tenha feito bastante sentido pra vocês também. E semana que vem, se eu não me engano, nós temos carnaval. Mas na outra terça-feira, após o carnaval, alguém pode me ajudar, me dizer que dia que é? Gente, tô meio perdida. É terça que vem é carnaval, né? É isso, gente? Olha a pessoa perdida, né? Acho que é isso. Tô certa? Aí a gente pula uma, né? E a gente se encontra daí no dia 28, né? Hoje é 14, a gente pula o 21, no 28... vou estar fazendo uma enquete novamente para vocês verem o tema que vocês gostariam. Letícia, querida, eu que agradeço também o tempo de vocês. Faço suas as minhas palavras, né? Conforme a fé de cada um, que Deus realmente, assim como você me desejou, também que Deus abençoe vocês. Vou tentar deixar a live salva, nunca deixo aqui, mas vou tentar deixar. Depois eu coloco no meu canal do YouTube, eu aviso vocês. Do fundo do meu coração, quero que vocês, por gentileza, tenho certeza, carreguem com vocês que eu tenho muita fé em vocês. E a minha pergunta é, você tem fé em você? Leva isso contigo, dia 28 a gente se encontra. Obrigada, gente. Até lá.